Alô, você que está acompanhando aqui o canal. Então vamos para mais uma videoaula, tá? A nossa videoaula de número 4, visando, né, entender o que o EP12, né, o exercício programado 12 da matéria pré-cálculo, cujo assunto é função, potência de expoente racional, tá? Nessa videoaula, eu vou continuar com o objetivo, batendo na tecla desse objetivo, que é detalhar o caso particular, tá? Vamos ainda continuar vendo, né, uma pequena revisão e ver um pouquinho mais sobre quando o expoente for um número pertencente aos inteiros positivo ou nulo e inteiro negativo, e vamos verificar a propriedade de número 1. Tá ok, pessoal? Então, vamos que vamos. A gente buscando, né, ainda detalhar o caso particular 1, visto na última videoaula, a videoaula de número 3, né, ela que fala o seguinte: quando eu tenho f de x é igual a x elevado a n, com n pertencente ao conjunto dos números inteiros, e esse n maior ou igual a zero, eu tenho o domínio da minha função. Ou seja, quem é o domínio da minha função? Os valores de x que são da base, eles pertencem aos reais, tá? Então pode ser qualquer valor quando meu n ele for positivo, ou seja, ou igual a zero, tá? De fato, pessoal, se eu tiver o meu n pertencente aos inteiros maior que zero, né? O domínio da minha função, eu vou pegar sempre quem? É o x. E o x, na verdade, é quem? É a base, né? O x vai ser a base da minha função. Ele pode assumir valores que pertencem ao conjunto dos números reais, ou ainda pode estar nesse intervalo aqui, ó, que abrange todo o conjunto dos números reais, ou seja, vai de menos infinito a mais infinito. Nós vimos que quando eu tenho o meu n positivo, né, ou igual a zero, a base ela não sofre restrição, tá? Quando eu tenho esses dois casos aqui, ó, meu n maior ou igual a zero, a base, né, o meu domínio, não há restrições. Opa, errei aqui. Não há restrições, tá ok, pessoal? Tá? Ele pode ser, né, qualquer número real que eu pegar aqui no conjunto dos números reais. Beleza? Pode assumir o valor dessa minha base, tá? Para o meu expoente, o meu n, que pertence aos números inteiros, for um número maior ou igual a zero. Já isso de uma maneira diferente ocorre quando eu tenho a minha função com o expoente, né? Minha função, às vezes me foge minha função potência com o expoente pertencente aos inteiros, só que negativo. Eu tenho o domínio que é real, né? Pode pertencer todos os reais menos o zero. E a apostila ou o livro, como queira, ele me dá isso aqui, ó. Ele me dá que vai do menos infinito a zero, só que aberto aqui em zero, meu intervalo, união com aberto em zero, mais infinito. Bom, então vamos lá. Se eu tenho meu expoente menor que zero negativo, né? Vamos ver um exemplo prático disso aqui, como é que isso aqui acontece. Então, olha só. Se eu colocar, vamos dizer aqui, ó, que eu tenho meu f de x igual a x elevado a um expoente n, que eu pegue esse n aqui como menos 1. Então, vou ficar com x elevado a menos 1, substituir aqui o n, né? Isso aqui vai me dar 1 sobre x. Bom, se eu fizer o f de 0 nesse 1 sobre x, vai ficar 1 sobre 0. Isso aqui não existe. Beleza? Então, tá vendo a importância? Aí, qual a conclusão que eu chego, tá? Quando eu tiver meu expoente menor do que zero, a minha base, ou seja, o meu domínio, né, ele vai ter, ó, x elevado a menos n tem que ser diferente de zero. Ou ainda, o meu x tem que ser diferente de zero. Pode pertencer qualquer número natural, né? Então, o meu domínio dessa função, meu x, ele tem que ter
essa característica aqui, ó. Porque ele é a minha base. Se na hora que todo expoente negativo vai inverter a base e esse expoente vai se tornar positivo. E numa fração, o meu denominador nunca pode ser zero. Não existe divisão por zero. Show de bola, pessoal? Entenderam isso aqui? Muito tranquilo, né? Então, se não qualquer coisa, deixe lá nos seus comentários. Eu vou seguir o nosso barco. Vamos então? Então, chegou a hora, né? Agora vamos começar a entender a propriedade 1, né? A nossa propriedade de número 1, ela aborda justamente isso. Então, existem uns requisitos para que a gente aprenda, entenda, né? Essa propriedade de número 1. Vamos lá. Vou ajeitar aqui. Então, para que se entender essa propriedade 1, que ela está na página 3 do meu EP12, tá ok? Tá? Na página 3 não, minto, na página 2 do meu EP12, tá bom? Essa propriedade, ela está na página 2, deixa eu dar uma verificada, é isso aí mesmo. A página 2 do meu EP12, devemos considerar o seguinte, o intervalo que ela deve atuar, tá? Ela só vai atuar no intervalo de 0 a menos infinito. Ou seja, a gente vai pegar esse intervalinho aqui, ó, de 0 a mais infinito, e vai ser o intervalo que essa propriedade ela vai atuar. Então a gente tem que estar, para entender ela, a gente tem que considerar que o intervalo de atuação dela é de 0 a mais infinito, mas ela pega todos os números reais desse intervalo. Outra coisa que nós devemos ter em mente é que com a base x, tá? A base x positiva, a função potência pode ser crescente ou decrescente, tá bom? Então eu não estou raciocinando com minha base x negativa, porque a minha base x, ó, a minha base x, ela vai estar em qual intervalo? Ela vai estar entre 0 a mais infinito, portanto, ela será considerada positiva, tá? E, enfim, a propriedade de número 1, né? Ela fala o seguinte, crescimentos das funções com base x no intervalo de 0 a mais infinito. Vocês estão percebendo aqui, ó, função com base x no intervalo de 0 a mais infinito. Significa que o quê? Que esse meu x aqui, se ele está entre 0, mas exclui o 0, tá? E mais infinito significa que esse meu x aqui, a minha base é positiva, tá? E expoentes inteiros. Bom, vamos entender isso aqui. Eu tenho uma função, vamos lá. Aí essa propriedade ela se divide em 1a e 1b. Vamos entender isso aqui. A propriedade 1a, a função f de x igual a x elevado a n, onde n, né, x é a base e o n é o expoente, onde n pertence aos números inteiros e positivos. Tá? Não tem nada a ver com essa base aqui, com esse intervalo. Eu estou falando do expoente. Tá? Ela é uma função crescente no intervalo de 0 a mais infinito. Então, se eu tenho um f de x com x elevado a n, se o meu n, tá? Se o meu n ele for maior do que 0, ele for inteiro e positivo, essa minha função para esse intervalo, ou seja, a base positiva pertencente ao intervalo que vai de 0, excluindo o 0, até o mais infinito, ela é uma função crescente. Se você está com dúvida do que é a função crescente, vá na primeira videoaula dessa série de pré-cálculo de EP12, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui à propriedade 1b. A minha função f de x igual a x elevado a n. Se o meu n ele é inteiro e negativo, ou seja, o meu n ele é menor que 0, tá vendo que as coisas estão acontecendo de forma contrária. É uma função decrescente. É uma função decrescente no intervalo de 0 até mais infinito.
tá? Bem fácil de entender isso aqui, beleza? Olha só, eu fiz aqui um quadro resumo para facilitar a sua vida, tá? Então vamos lá, eu tenho a função f de x, se o meu sinal do expoente n, meu n for maior que zero, a minha base, o intervalo que a minha base x for entre 0 até mais infinito, eu tenho o comportamento dessa função, ela é uma função crescente para esse intervalo aqui, tá? Presta bem atenção, para esse intervalo de 0 a mais infinito, tá? Essa aqui é a minha propriedade 1A, é um resuminho da propriedade 1A, tá? A minha propriedade 1B, se o meu expoente n for menor que zero, ou seja, n for inteiro e negativo, para esse intervalo que vai de 0 até mais infinito, eu tenho um comportamento da minha função, ela se comporta de maneira ou de forma decrescente. Tá ok? Vamos ver um exemplo para a minha função, nesse caso da propriedade 1A. Vamos dizer que eu tenha uma função potência, né? Com o expoente aqui racional inteiro, que é o caso, ainda estamos dentro daquele caso particular, tá? E eu faça o meu n igual a 3, ou seja, f de x igual a x elevado a 3, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar valores aqui para minha base, vou fazer f de 1 meio, f de 1, f de 3, f de 9 meios e f de 10, tá? Aqui, ó, se eu tenho o 3, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1 oitavo. Tá? O meu f de 1 é 1 ao cubo, que vai ser igual a 1. O meu f de 3 vai ser 3 elevado a 3, que é igual a 27. Esses exemplos eu estou usando os mesmos exemplos da apostila do CEDERJ, tá? Essa videoaula está totalmente sobre a fonte de consulta, o EP12 do CEDERJ. Se eu tenho meu f igual a 9 meios, então eu vou ter 9 meios elevado ao cubo, que é igual a... Isso aqui, ó, vai dar 729 dividido por 8, que é igual a 91,125. E meu f de 10 vai dar 10 elevado a 3, né, que é igual a 1000. Reparem o seguinte, olha só. Aqui, ó, se eu estou crescendo os valores de x, né? X igual a meio, x igual a 1, x igual a 3, x igual a 9 meios, dá 4,5, x igual a 10, eu estou progredindo no meu eixo, né? E outra coisa, a função, tá? Se eu for fazer essa função, o gráfico vai dar uma parada muito louca, mais ou menos isso aqui, ó, tá? Repara, ó, 1 sobre 2, aqui que acontece, ó. Se eu andar para cá, o que acontece? Para o 1, olha só, o que acontece aqui? Ó? Vai subindo. Ó. Se eu andar um pouquinho mais para cá, para o 3, ó, o que acontece? Ó? Ele cresce. Então, eu tenho que o quê? O meu f de meio, tá? Ele é menor que o f de 1, que é menor que o f de 3, que é menor, o f de 3, por sua vez, é menor que o f de 9 meios, que é menor que o f de 10. Comprova aqui no gráfico. Quando eu ando para direita, eu estou aumentando os valores, né, do meu domínio, né? Na verdade, esse meio, o 1, o 3, o 9 é o valor da base, que é x. E que é x? É o meu domínio. Então, quando eu pego um valor dentro do domínio da função, o que acontece com a imagem? Nesse intervalo que eu estou considerando aqui, ó, de 0 a mais infinito, eu estou desconsiderando o outro o lado de lá, tá? Menor que 0. Beleza? Conseguiram entender isso aí? Fácil, tranquilo, né? Em contrapartida, olha essa função aqui, ó. Se eu fizer f de x elevado a menos 2, ou seja, o n é menos 2, tá? Então, quanto que vai dar isso aqui? Quando eu fizer f de 1 sobre 2, jogando o x aqui no lugar de 1 sobre 2, eu tenho aqui 4. Se eu fizer f de 1, eu tenho 1. Se eu fizer f de 3, pode acompanhar no livro, pessoal, do CEDERJ. Eu estou fazendo aqui, estou olhando para que não percamos tempo, né? A necessidade aqui não é fazer conta. A necessidade aqui é entender o processo, o conceito, né? Entender a propriedade 1B.
tá? Se eu fizer f de 9 sobre 2, vai dar aproximadamente 0,0494. Se eu fizer f de 10, vai dar aproximadamente 0,01. Repara o seguinte, conforme eu tô crescendo aqui, ó, o meu x, ó, a minha base, ó, tudo isso aqui, ó, é a minha base, não é? Tudo isso aqui eu estou trabalhando no domínio. Lembrando que nós estamos trabalhando no intervalo de 0 até mais infinito, aberto no zero. O zero não entra. Se eu fizer esse gráfico, vocês vão reparar que vai dar uma parada meio louca assim, ó. Eu fiz um gráfico meio aqui, meio tortinho, só para entender. Olha só, conforme eu estou aumentando aqui os valores de x, ó, eu aumento, ó, vem para cá. Eu aumento, ó, ele vai... O que está acontecendo? Ó? Aumentei mais um pouquinho, ele diminui. Ó. Repara, f de 1 sobre 2 dá 4. Se eu fizer o f de 1, já vai dar 1. Ou seja, a minha imagem, eu aumentei o domínio. Né? Eu aumentei o domínio. O que está acontecendo aqui com a minha imagem? A minha imagem ela está decrescendo. Então, para expoente negativo, né? Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho f de x igual a x a menos n, ou seja, eu tenho um expoente negativo, para o intervalo de 0 até mais infinito, aberto em 0, eu tenho um comportamento da minha função decrescente. Beleza? E se eu tiver o meu n, né, voltando lá, o meu n maior do que 0, né, aqui, ó, o n aqui, ó, o meu n positivo maior do que 0, ou seja, meu f de x sendo igual a x elevado a n, o meu n maior que 0. O que acontece? Quando eu mexo no meu domínio, eu aumento o meu domínio, a imagem aumenta também. Tudo isso no intervalo, a propriedade 1, eu estou batendo nessa tecla. Ela pega o intervalo de 0, excluindo o zero não entra, até mais infinito. Esse caso, ela tem um comportamento crescente para o meu gráfico. Beleza, pessoal? Então, a gente fica aqui, né? Não perca a nossa próxima videoaula, tá? Eu pretendo gravar no dia de amanhã mais umas 4 ou 5 videoaulas, de maneira que a gente chegue logo nessa avaliação à distância, resolva aqui no canal, dê tempo de debater essa avaliação à distância aqui no canal, para que todos vá bem e tenha uma boa prova com um bom entendimento da matéria. Valeu? Se você gostou desse vídeo aí, pô, deixa seu like para estar ajudando o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Aqui o canal é 0800 gratuito, de maneira que você possa estudar indo para o trabalho, indo no trem, no seu carro, onde você tiver, você pode abrir o seu celular e ver a videoaula, e eu estou tentando explicar a matéria de uma maneira mais fácil, né, para que entenda a apostila, o livro de pré-cálculo do EP 12 de uma maneira mais fácil. Então, até a próxima videoaula, pessoal!